Crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. Essa se chama Fio Fio. Lançaram agora um celular à prova d'água, que você pode usar no chuveiro ou em qualquer outro lugar debaixo d'água. No mar, por exemplo. Bem, não me espere para o jantar. Onde você está? Sabe a nossa pesca submarina? O que houve? Pensei que fosse uma garupa. Era um tubarão. Ele está vindo na minha direção. Você ainda está embaixo d'água? Estou. E o seu arpão? O tubarão engoliu. Ligue para a guarda costeira. São cada vez mais raros os lugares em que você pode se ver livre de celulares e agora nem as piscinas estão seguras. Os celulares são práticos e se tornaram indispensáveis, eu sei, mas empobreceram a vida social. Existe coisa mais melancólica do que uma mesa de 4 pessoas num restaurante? 3 estão dedilhando seus smartphones e uma falando sozinha. Ou um casal em uma outra mesa, os 2 mergulhados nos respectivos celulares sem nem se olharem. O que dirá se falarem? A não ser que estejam trocando mensagens silenciosas entre si, o que é ainda mais triste. Os celulares podem ser perigosos de várias maneiras, mesmo que não derretam o cérebro como se andou se espalhando por aí. Imagino que uma velhinha que ganhou um celular dos netos sem que esses se dessem o trabalho de explicar seu funcionamento para a vovó. Não contaram, por exemplo, que o celular dado assobia quando recebe uma mensagem. Um assovio humano, um nítido fio-fio avisando que alguém ligou. E que pode soar a qualquer hora, do dia ou da noite. Eu imagino a vovó que mora sozinha, dormindo, e de repente ela acorda com assovio. Um fio-fio no meio da noite. A vovó, se não morrer imediatamente do coração, pode ficar apavorada. Quem está lá? Um ladrão ou um fantasma assoviador? E o assovio tem algo de galante. A vovó pode muito bem sair da cama sem saber se está acordada ou sonhando e caminhar em direção do fio-fio sedutor como se estivessem vindo buscá-la. Alguém pensou nas vovós solitárias quando inventou o assovio do celular? O fato é que não há mais refúgio, nem castelos anti-smartphones com um fosso à volta. Eles agora podem atravessar o fosso. Genial. Crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, essa se chama O Clima e foi publicada no dia 1º de abril de 2018 no jornal O Globo. Oi, como oi? Olá, tudo bem? Nós nos conhecemos? Não, eu só quis ser cortês. Como cortês? Agradável, cordial, com um cidadão, temos muitas coisas em comum. O que, por exemplo? Bom, somos 2 bípedes da mesma espécie, 2 mamíferos brasileiros com mais ou menos a mesma idade, esperando um ônibus. Tivemos uma mãe. Epa! Cada um teve a sua, claro, e um pai. Sim, e daí? Estamos na mesma parada de ônibus, talvez esperando o mesmo ônibus. Eu quis ser simpático. Como simpático? Simpático, civilizado, afinal, antes de mais nada, somos 2 seres humanos. E lá vem aquele papo de direitos humanos. Você é contra direitos humanos? Para bandido sou. Humano virou sinônimo de bandido. Humano tem que fuzilar. E civilizado é sinônimo de frouxo. Aposto que você não concorda. Não, eu sabia, você tem um jeitinho de civilizado. Cuidado, quando os comunistas voltarem ao poder no Brasil, vão pegar os civilizados primeiro. Por que a gente não escolhe um assunto no qual podemos concordar? Futebol, cada um tem o seu time, mas todos torcendo pela seleção, não é? Também podemos concordar sobre o clima. O outono está chegando, o clima está ótimo. Tá brincando? O clima nunca esteve tão ruim no Brasil. Ih, lá vem meu ônibus. O meu é outro. Eu já imaginava. Então, felicidade. Como felicidade? Crônicas de Fernando Veríssimo, esta publicada no dia 3 de julho de 2016. O nome é Ter ou Não Ter. Vida, tome nota, é o nome que se dá à passagem de ainda não ter idade para não ter mais idade.
Às vezes eu me pego pensando no que vou ser quando crescer e me dou conta de como minhas opções diminuíram. Não tenho mais idade para ser nada. Só me animo quando escolhe um novo papa. E todos na lista de prováveis candidatos já estão perto dos 80. Ser papa é uma das poucas coisas a que ainda posso aspirar. Eu não sou nem cardeal. Devo ter deixado minha fé no bolso da fatiota azul de calças curtas com que fiz minha primeira comunhão. Invejo quem tem fé, mas minha religião particular é uma espécie de panteísmo urbano, devoção por pastéis de carne, boas livrarias e a crença de que há sim um Deus, o oboé, que além de ser um instrumento maravilhoso, é o que afina todos os outros. E penso com saudade dos bons tempos em que, em vez de não ter mais idade, ainda não a tínhamos e sonhávamos com tudo que viria quando tivéssemos. Entrar em filme proibido até 14 anos, beber, fumar, o importante não era a bebida e o cigarro, era a pose que os adultos faziam bebendo e fumando. Eu não via a hora de ficar adulto para poder bater com a ponta do cigarro na minha cigarreira prateada. Ficar adulto era adquirir pose. Ainda não ter idade significa não beijar como beijavam nos filmes proibidos até 14. Já que nos proibidos até 18, ninguém sabia o que acontecia. Já ter idade significava poder ficar acordado até mais tarde, ganhar a chave da casa, eventualmente até deixar crescer um bigodinho. Ainda não ter idade era como ficar pinoteando no partidor, indócil, como um cavalo esperando a largada. Não ter mais idade é ficar com essa impressão que até um ato de revolta por tudo que não fizemos quando tínhamos idade, agora não dá mais. Não seria apropriado para a nossa idade. Vida é essa lenta transformação de uma frase de ainda não ter idade a não ter mais idade. Ou de poder ser, teoricamente, tudo o que se sonhasse no futuro, ou só poder ser, teoricamente, Papa. E por pouco tempo. Genial. Crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, essa se chama O Tomate. Foi publicada no jornal O Globo no dia 31 de julho do ano de 2016. Cristóvão Colombo examinou o tomate que o indígena acabava-lhe de dar e exclamou: um pomodoro. O tomate, reluzindo ao sol da América recém-descoberta, pareceu ao almirante uma maçã selvagem. Colombo perguntou ao indígena para que servia aquilo. Saladas, respondeu o nativo. Refogados, molhos. Colombo pensou na sua avó italiana que cozinhava o espaguete que Marco Polo trouxera do Oriente, mas sempre reclamava que faltava alguma coisa. Colombo descobrira, além da América, o que faltava na macarronada de la nona. O índio quis saber o que Colombo lhe daria em troca do tomate, e Colombo lhe deu uma miçanga. Que outras novidades o índio tinha para oferecer? A batata. Colombo teve uma premonição de fritas nos sets rotis. Botou a batata na algibeira e deu em troca um espelhinho. O que mais? O fruto do cacaueiro, de onde sairia o chocolate, com importante repercussão na história do mundo, principalmente da Suíça e da Bahia. E Colombo trocou o cacau por outro espelhinho. O que mais? Fumo. Em breve todos estariam experimentando as delícias do tabaco, e o novo hábito se espalharia como um brinde. O índio incluiu no pacote a planta de coca, que daria um barato ainda maior. O que mais? Milho, aipim e essa argola que você tem no nariz é de ouro. Manda. E Colombo ordenou a seus homens que recolhessem todas as argolas de ouro que encontrassem e, se fosse preciso, trouxessem os narizes junto. Em troca, ofereceu mais contas, que o índio recusou, ofereceu mais miçangas, moedinhas, chaveiro, vale transporte
O índio recusou tudo. E como era impossível derrotar os invasores pelas armas, o índio amaldiçoou Colombo e praguejou que a batata tornasse a sua raça obesa, o chocolate enchesse suas artérias de colesterol, o fumo lhe trouxesse câncer, a cocaína o enlouquecesse e o ouro destruísse a sua alma. E que o tomate se transforme em ketchup.